6h16, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E agora a gente vai falar de um dado preocupante. Um estudo mostrou que crianças e adolescentes têm facilidade em comprar cigarros. E isso reflete nos números de pessoas que começam cada dia mais cedo o hábito de fumar. Mas é importante lembrar que quem vender está cometendo crime, além de causar sérios riscos à saúde. De acordo com uma pesquisa do INCA, no Brasil, os adolescentes começam a fumar aos 16 anos. Em 2015, houve um aumento de 5,6% na proporção de jovens que se declararam fumantes. Esse é um dado extremamente preocupante. Por quê? Porque nós sabemos há muito tempo que o cigarro é uma das causas de malefício mais importantes que tem para a humanidade. Então você imagine alguém começando a fumar numa fase mais precoce, por consequência os danos que irão advir desse uso do cigarro vai ser mais intenso. A variedade de marcas e sabores, o preço muitas vezes acessível e as facilidades de comprar o tabaco são um chamativo para a iniciação cada vez mais cedo no vício. Ninguém fica impune a fumar. Então imagine um guri que começa a fumar com 15 anos de idade. Quando tiver 35, ele já está correndo risco altíssimo de ter câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer de bexiga, que ele tem infarto agudo do miocárdio. Então imagina você, alguém com 35, 40 anos de idade, sendo literalmente um velho do ponto de vista orgânico em função de um hábito que é extremamente deletério como o fumar. Segundo o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a venda de cigarros para menores de 18 anos pode gerar uma detenção de 2 a 4 anos, mas as prisões só podem ser realizadas em flagrante, o que dificulta ainda mais o combate a esse tipo de crime. Ainda segundo o levantamento do INCA, 80% dos adolescentes conseguem comprar o cigarro em mercados de bairros ou bares. É um crime difícil de se constatar na prática, né? Só por uma questão de flagrante mesmo, porque denúncia, ambas as partes muitas vezes são os mais interessados, em tanto quem está comprando quanto quem está vendendo. E o comércio, por mais que esteja ciente da proibição, que é uma infração à lei, continua fazendo porque interessa pela venda. Com uma câmera escondida, fomos às ruas para fazer um teste. O adolescente, que não vai ser identificado na reportagem, saiu com o desafio de comprar uma carteira de cigarro. A Avenida Hilário Gurjão, na zona leste da cidade, foi o local escolhido. E logo na primeira tentativa, o jovem conseguiu. No momento da compra, o vendedor não pediu documento de identidade. Opa, tem cigarro Lucky Strike aí, tio? Tem? Vê não, hein? Tá quanto a carteira? 10. Tá 10? Obrigado. Tem que se obrigatoriamente pedir o documento de identificação. E isso a gente não vê. A gente não vê nos bares, a gente não vê ninguém pedindo documento de identificação para a criança ou adolescente. Infelizmente. E viver em Manaus sem estar exposto ao sol é praticamente impossível. Por isso, todo cuidado é preciso. Nesse dezembro laranja, uma campanha nacional vai conscientizar sobre os riscos e de como prevenir o câncer de pele. O câncer de pele pode ter muitas causas. A exposição excessiva ao sol e a falta de proteção solar estão entre elas. Muita gente até sabe disso, mas... Não usa e não tem o costume de usar. Não, dia a dia não, só quando vou jogar bola no final de semana mesmo. Pois é, essa ausência de proteção pode causar sérios problemas. Dona Núbia descobriu uma manchinha na pele e imediatamente procurou o dermatologista. Era câncer. Você tem que ter a preocupação, né, de quando vê uma coisa que não é normal, cuidar logo com o tempo, porque quanto você previne, é melhor, né? De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 30% de todos os tumores malignos no Brasil correspondem ao câncer da pele. A estimativa para o biênio 2018-2019 é que mais de 165 mil novos casos do câncer da pele mais comum, o não melanoma, sejam diagnosticados.
Os dados da Fundação Alfredo da Mata mostram que aqui no Amazonas, 408 casos da doença foram diagnosticados ano passado. E os dados parciais deste ano confirmam mais de 300 casos. E é por isso que este mês é dedicado à prevenção ao câncer da pele. O Dezembro Laranja acontece em todo o país. Em Manaus, nós temos 3 postos: Fundação Alfredo da Mata, Fundação de Medicina Tropical e Ambulatório Araújo Lima. E a melhor dica para evitar a doença sempre é a prevenção. Existem várias formas de proteção. Uso de roupa, sombrinha, boné. E o protetor solar seria essa forma a maior expressão da proteção solar. Então a gente orienta passar protetor solar, independente se o dia está sol, está nublado. A hora que acorda, sai de casa, passa, reaplica de 3 em 3 horas. Se for para água, suor excessivo, é reaplicar imediatamente, porque se eu suo muito ou contato com água, sai o protetor. E o programa Bolsa Universidade convoca os classificados na primeira chamada para fazer a entrega dos documentos. Nessa fase foram selecionados 18.983 candidatos. Estes precisam comparecer com documentação na sede da Escola de Serviço Público Municipal e de Inclusão Socioeducacional, a ESP. Esse prédio funciona no bloco D da Universidade Newton Lins, no Parque das Laranjeiras. O prazo inicial hoje vai até a próxima sexta-feira e essa documentação pode ser entregue de 8 da manhã até às 6 horas da tarde. E agora a gente fala de um projeto que tem estimulado crianças de 8 a 12 anos a criar inovações tecnológicas. A iniciativa é de um professor de robótica que ensina para os pequenos alunos. E apesar do tamanho, eles mostram que têm criatividade e senso social de sobra. Não se enganem com o tamanho desses inventores. Com uma ideia na cabeça e a ajuda do professor, o resultado pode ser surpreendente. Essa aqui é a carinha feliz. Tipo assim, quando a pessoa ela sair na rua, para ela não se sentir totalmente sozinha na rua, a Microbit, quando a pessoa apertar o botão A, vai aparecer uma carinha feliz. Quando ela apertar o botão B, vai aparecer um coração e uma carinha feliz. Nesta turma estão crianças de 8 a 12 anos de idade. Elas fazem parte de um projeto que estimula a criatividade e a inovação a partir do Microbit, essa pequena placa desenvolvida na Inglaterra. Mas essa iniciativa só existe graças à força de vontade do Tiago. Ele é professor de robótica e ensina a programação aos pequenos, de graça. Tudo faz parte de uma nova metodologia, um novo cenário em que as crianças precisam aprender a linguagem de programação para o futuro, né? Para o presente, digamos assim. E então, através dessa placa, a gente incentiva elas a programarem. Então, a gente só dá o desafio para elas e elas vão mexendo, é bem intuitivo. E com essa programação, eles criam qualquer invenção. Então, eles se tornam inventores. A ideia é que eles sejam inventores através dessa tecnologia. O projeto segue diretrizes da ONU, a Organização das Nações Unidas, e as crianças precisam criar soluções para problemas que envolvam saúde e segurança. Olha só essa ideia do Vitor. Ele criou um protótipo de uma bengala para crianças cegas. O objeto é capaz de identificar obstáculos a pelo menos 35 centímetros de distância. Se essas pessoas, essas crianças, forem em uma estrada que não é plana e tiver buracos, pedras, elas podem cair. Aí eu tive a ideia de fazer essa bengala, fazer essas crianças não caírem e não se machucarem. E as ideias desses pequenos inventores já ganharam o mundo. É que eles estão concorrendo com crianças do mundo inteiro no Microbit Global Challenge, um desafio de robótica que acontece em Londres. Quem vencer viaja para a cidade inglesa com tudo pago. São 6 projetos que saíram daqui. Então, cada criança criou a sua própria invenção e eles foram enviados todos para Londres hoje e a gente vai estar esperando os resultados. Se a premiação vai ou não virar realidade, o professor ainda não sabe, mas ele já comemora muito a oportunidade de ensinar para essa turminha que a tecnologia pode ser uma importante aliada de transformação social. Desde o começo eu expliquei para os responsáveis que o nosso objetivo não era ir para Londres,
era que a gente trouxesse crianças que não tinham muito contato com a tecnologia para que elas aprendessem a programar e criassem alguma solução e que a gente pudesse sensibilizá-las para que elas se tornassem adultos que sempre pensam em como ajudar o próximo através da tecnologia. A Universidade Estadual do Amazonas, a UEA, divulga hoje, a partir das 10 horas, o resultado do vestibular ICIS. E olha, vai ter uma recepção especial para os futuros calouros que forem conferir a lista na sede da reitoria da UEA. Um coral vai fazer parte desse momento tão aguardado. Mas quem não conseguir ir até lá pode acessar a lista online no www.uea.edu.br. E na manhã de ontem, os vereadores elegeram a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus para os próximos 2 anos. Não teve concorrência. Todos os nomes apontados para a nova mesa diretora foram eleitos, com 41 votos dos 41 vereadores. Joelson Silva, do PSDB, deixa a função de líder do prefeito para assumir a presidência da casa. Prometeu uma gestão participativa e falou sobre um possível concurso público. Pode ser uma das prioridades que nós temos. Agora, administrar de forma que eu possa ouvir também os colegas, as sugestões. Além de Joelson, foram escolhidos 3 vice-presidentes: Irã Nicolau, do PSD, Fred Mota, do PR e professor Samuel, do PHS. Para secretário-geral, Wallace Oliveira, do Podemos. 3 secretários: Glória Carrati, do PRP, Reis do Castelo Branco, do PTB e Jaildo dos Rodoviários, do PCdoB. Para corregedor, Everton Assis, do Democratas. E para ouvidor, Isaac Tayá, do PSDC. A eleição estava marcada para 26 de dezembro, mas foi antecipada, segundo o atual presidente, para facilitar a transição. Com a eleição de Joelson, fica a dúvida sobre quem será o novo líder do prefeito no Legislativo Municipal. Com certeza ele termina os 30 dias agora de dezembro como líder e o regimento da Câmara diz que quando os trabalhos voltar dia 6 de fevereiro, o prefeito encaminha a carta ao novo líder. E mudanças no trânsito. A partir do dia 10 de dezembro, vão começar a ser oferecidos no Amazonas as novas placas com padrão Mercosul, o mercado comum da América do Sul. O objetivo é unificar a identificação dos automóveis que circulam no Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia. O Uruguai já adotou esse padrão desde 2015 e a Argentina desde 2016. O novo modelo vai ter impresso uma tarja azul e a bandeira do país, 4 letras e 3 números. Além disso, ela será equipada com itens de segurança para prevenir clonagens e falsificações. A mudança não vai ser obrigatória para todos os veículos nesse momento. Ela vai ser adotada primeiramente em veículos 0 km, na primeira transferência de propriedade ou na primeira mudança de município. Mas aqueles que desejarem podem fazer essa solicitação. O valor da placa não vai sofrer mudanças, o preço continua o par de placas de R$ 221 e a unidade R$ 155. E um suposto decreto emitido pelo prefeito levou os representantes de cooperativas e motoristas do transporte executivo para a frente da Câmara Municipal. A briga é contra o reajuste. A categoria quer mudança no decreto que regulamenta o sistema de transporte executivo, que em um de seus artigos estabelece que a tarifa deve ser, no mínimo, 50% superior à praticada pelo sistema convencional de transporte de passageiros. Segundo eles, a tarifa passaria de R$ 4,20 para algo em torno de R$ 5,70 e que já estaria sendo cogitado esse reajuste. Mas os motoristas e representantes de cooperativas dizem que ainda não foram consultados sobre esse novo valor. Nós que somos operadores do serviço, nós não pedimos aumento. É, no mínimo, muito suspeito o prefeito baixar um decreto aumentando o valor da tarifa de um serviço que é a população que paga. Já a SMTU informou que não procede a informação de que o preço da tarifa do transporte executivo vai ser reajustado e que nenhum decreto foi assinado. A tarifa permanece em R$ 4,20. Será que eles foram vítimas de algum tipo de fake news?
Isso ainda precisa ser esclarecido e, mesmo assim, os representantes de cooperativas de transporte executivo pretendem voltar amanhã à Câmara Municipal de Manaus para conseguir o apoio da casa e mudar a lei, caso de fato tenha acontecido algum decreto, né? Não ficou claro ainda de onde saiu e que fundamentos os profissionais têm para fazer esse protesto, mas é aquela história de onde há fumaça, há fogo, normalmente começam esses burburinhos e ganham uma grande proporção. Se não houve decreto nenhum, é preciso que o município se pronuncie oficialmente. A SMTU, a Prefeitura, se pronuncie oficialmente, descartando aí que, de fato, houve algum tipo de decreto ou há a intenção de um reajuste. E amada por uns e odiada por outros, a faixa azul divide opiniões. Na teoria, a pista exclusiva do transporte coletivo poderia ajudar milhares de pessoas a mais do que acontece atualmente. Mas a atual frota de ônibus da capital é incompatível com o sistema. Entre os passageiros, a opinião sobre a faixa azul é uma. Chega mais rápido em casa? Chega mais rápido. Já entre os motoristas, a avaliação é outra. Tem muito ônibus desse lado aqui também, fica só uma faixa pra gente andar e fica complicado, né? Inaugurada em 2015, a faixa azul das avenidas Torquato Tapajós e Constantino Neri foram reativadas semana passada. Sobram para os carros particulares 2 vias e a da direita também é dividida com os ônibus convencionais. Em abril, a Prefeitura anunciou um cronograma para a transferência gradual de linhas de ônibus da faixa da direita para o corredor central. Essa mudança deveria ser concluída em junho deste ano. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos informou que hoje 56 linhas operam na faixa exclusiva. São 250 ônibus, com capacidade para transportar até 400 mil usuários por dia. Mas existem outros 1.000 coletivos que não usam a pista central. Segundo este especialista em trânsito, a solução mais prática é a adaptação de portas na lateral esquerda em todos os ônibus. Mais do que liberar espaço nas outras pistas, a faixa azul deveria mostrar para os motoristas que o transporte coletivo pode ser uma opção mais rápida. Isso se o projeto fosse devidamente implantado. Como é que nós vamos fazer isso se não está sendo feito o investimento de forma correta nos ônibus e alguns ônibus não estão com a porta do lado esquerdo, só estão pelo lado direito? Isso acaba se tornando uma outra confusão. Para os motoristas, trocar o carro pelo ônibus ainda é um sonho distante. O transporte coletivo da cidade funcionasse, o senhor era um que deixaria o seu carro e andaria de ônibus? Deixaria, mas se funcionasse. E desse jeito nunca vai funcionar, né? Se tem só 250 ônibus passando adaptados na faixa exclusiva e 1.000 fora, nunca vai funcionar. Apesar da Prefeitura ter anunciado a transferência gradual de outras linhas de ônibus para a faixa exclusiva até junho deste ano, questionada, a SMTU respondeu em nota que ainda precisa de estudos técnicos para evitar transtornos à população. E aí eu pergunto, a SMTU está pensando no atual transtorno, que é ficar preso no trânsito, junto com os outros carros, dentro de um ônibus, em pé, sem ar-condicionado, em horário de pico? Por favor, é preciso trabalhar com urgência para que toda a frota de ônibus possa operar na faixa azul. A medida iria beneficiar passageiros do transporte público, motorista, ia de fato dar esse privilégio aí para quem usa o transporte coletivo, mas sem adaptar a frota, não dá para seguir um sistema aí de transporte que poderia beneficiar grande parte da população e desafogar as principais avenidas da cidade. E chegou o momento da nossa interação ao vivo com a FM O Dia. Vem comigo, vamos conversar com o Emanuel Cardoso, que está na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Muito bom dia, Adriane, para você e para as pessoas que te acompanham aí na tela da TV A Crítica. Tudo certo por aí? Tudo certinho. Talvez nossos ouvintes telespectadores tenham dificuldade para sair de casa na sexta-feira, porque o Sindicato dos Rodoviários anunciou uma greve, né, para a próxima sexta. Exatamente, uma paralisação de cerca de 50% da frota. E como eu falava ainda há pouco aqui, Adriane Diniz, sexta-feira é um dos dias da semana em que o trânsito da cidade é muito complicado. Muita gente saindo de casa, preparando os compromissos do fim de semana, por conta do fim de semana, adiantando as coisas que tem para fazer. E aí o Manauara precisa se preparar porque já foi anunciado sim pelo Sindicato dos Rodoviários esta paralisação, esta greve
para a próxima sexta-feira, e o motivo divulgado é porque os trabalhadores desta área, os rodoviários, estariam tendo o plano de saúde cortados com frequência. Aquilo de corta o plano, uma hora tem um plano, outra hora não tem um plano. Eles também estão reivindicando o pagamento das horas extras e, de acordo com o presidente do sindicato, o representante da categoria, o Givancir Oliveira, ele diz que esses trabalhadores estão sendo desrespeitados neste sentido. O Sinetran divulgou nota dizendo que está à disposição da categoria para negociar sobre qualquer assunto e disse que foi pego de surpresa. De surpresa mesmo, quem foi pego e quem está sendo pego é a população manauara que depende deste serviço. Os trabalhadores, obviamente, Adriane, têm o direito de receber, sim, se está no acerto, se está no contrato, que eles têm direito ao plano de saúde, é direito, precisa ser cumprido. Pagamentos de hora extra também, por lei, a gente sabe que é direito. O trabalhador pode ter essas horas compensadas ou pode ser pago por estas horas. Mas isso é uma situação que a gente precisa que o poder público interfira, porque, afinal de contas, este é um serviço arbitrado, este é um serviço que é gerenciado pela prefeitura da cidade. E aí, a gente anuncia aqui já para a população se preparar para a próxima sexta-feira, Adriane. A gente espera que haja um entendimento entre a categoria, uma intervenção do poder público, a categoria e os contratantes, para que não aconteça essa greve, porque se está anunciando, com certeza vai ter. Quando não anuncia, já para, já existe, imagina, né? Quando há. E nesse caso aí, os rodoviários têm uma reivindicação muito legítima, que é o desconto. No contra-cheque deles tem um desconto proporcional ao plano de saúde, aí adoece, chega para o atendimento, não tem plano de saúde. O que pode estar acontecendo em algumas empresas é mesmo descontando, não pagar ou pagar com atraso, e aí quando você vai para o atendimento não consegue. E por isso agora eles reivindicam. Agora, finzinho de ano, as pessoas se preparando aí já para comprar os seus presentes de Natal, para ir no centro da cidade, por exemplo, podem ficar na mão com essa possível paralisação prevista para a próxima semana, né? Aliás, para esta semana, para sexta-feira. E a gente vai ficar aí acompanhando para ver se há algum indício de negociação e para que essa greve possa não acontecer. Porque nos últimos anúncios, mesmo quando a Justiça bloqueou, proibiu a paralisação, o sindicato ainda assim a manteve ou fez aquelas paralisações relâmpago e não cumprindo o indicativo. Dessa vez é metade da frota que não deve funcionar. Então, se você tiver uma carona para sexta-feira, junta aí vizinhos para pegar um Uber, de repente se vão para o mesmo lugar, para rachar um táxi, um mototáxi, para poder conseguir se deslocar caso essa paralisação aconteça. Mas a gente não vai ficar na boa expectativa, ainda há tempo de entrar em um acordo para que essa paralisação não ocorra. Adriane, até porque é uma situação que outros órgãos podem intervir, podem interferir. Na verdade, eu penso até que devem interferir, como o Ministério Público do Trabalho é algo da área de atuação e fiscalização do Ministério Público, que inclusive já negociou, já mediou uma conversa entre esses sindicatos, dado a ausência ou pelo menos dado a falta de capacidade da Prefeitura de fazer essa mediação. Então existem outros órgãos que podem de repente chamar estas entidades para a conversa, para o diálogo, para o debate e não deixar que lá na ponta o trabalhador, o manauara, o usuário do sistema coletivo que utiliza o sistema não apenas porque quer, mas porque principalmente porque precisa, para que este usuário não seja prejudicado, de outro lado, que esses trabalhadores também tenham os seus direitos preservados, Adriane. Agora, a situação pior do que a dos usuários do transporte coletivo e rodoviários são dos agentes penitenciários, né? A gente chegou a noticiar essa semana a morte de um agente penitenciário, né, que foi fechar o portão e de repente levou uma estocada no pescoço e morreu. De acordo com as informações repassadas pela SEAP, essa morte teria sido uma retaliação dos presos porque estavam insatisfeitos com o rigor na fiscalização que foi intensificada durante esse fim de ano, né? Algumas pessoas foram barradas com produtos entorpecentes, outros produtos impróprios, proibidos de entrar ali na cadeia. E depois que aconteceu essa morte, a revista está mais rigorosa ainda e, consequentemente, os agentes, as pessoas que trabalham ali, os agentes de disciplina ou agentes penitenciários,
estão sofrendo ameaças, né? Exatamente, e é uma preocupação realmente legítima desses profissionais, Adriane, porque o que foi utilizado, a arma que foi utilizada para tirar a morte, para tirar a vida, perdão, do agente penitenciário no sábado passado foi um estoque, uma barra de ferro pontiaguda, feita, né, amolada para esse sentido, para ser utilizada como arma, e de acordo com a SEAP, é um estoque antigo, um objeto que estava guardado há muito tempo dentro da unidade. E uma unidade com o histórico do complexo penitenciário Anísio Jobim precisa sim de vistorias, de vistorias frequentes e muito rigorosas para que esse tipo de instrumento não esteja à disposição dos detentos. Imagina você, Adriane, eu tento me colocar no lugar desses trabalhadores que estão lá, são funcionários de uma empresa terceirizada, não tem uma relação com o Estado, eles não têm o poder de fiscalização, não têm o poder de polícia, ao mesmo tempo têm a obrigação de gerenciar o que acontece, a rotina do presídio na prática. Imagina como está a situação, a apreensão desses trabalhadores que precisam manter a ordem, que precisam manter a instituição funcionando. Isso porque a SEAP também deflagrou uma operação dentro do Compage, essa operação denominada Operação Limpeza, com o objetivo justamente esse. De fazer essa limpeza mesmo no local, de fazer essa varredura, e junto com isso saiu televisão, saiu videogames, saiu equipamentos eletrônicos, utilizados já há bastante tempo por esses detentos dentro do Compage. A gente, por várias oportunidades, eu não sei você, Adriane, mas na gestão anterior da SEAP, eu tive uma oportunidade de entrar no Compage, na época em que havia denúncias de túneis que estavam sendo cavados lá. E a gente entrou, inclusive, na hora que estava no ar o Alô Amazonas. E do lado de fora, onde nós estávamos com a imprensa, o Pedro Bala estava comigo, era o cinegrafista, nós éramos a equipe na externa nesse momento, e a gente ouvia o barulho da televisão, os detentos acompanhando a televisão dentro do presídio, se informando de tudo o que acontecia, portanto, aqui do lado de fora, né, na sociedade, e ainda ouvindo assuntos, ouvindo notícias da área policial, da área que, de uma forma ou de outra, é do interesse deles. O medo desses agentes aumenta porque se o que aconteceu no sábado foi uma retaliação por conta da fiscalização que aumentou para impedir a entrada de material ilícito, eles temem que possa haver outros tipos de retaliação por conta da intensificação dessas fiscalizações, dessas vistorias, da retirada desses privilégios. Foi entregue, inclusive, na divulgação feita pela SEAP, de um kit detento, de um kit que tem lá o colchão, que tem o fardamento para que fiquem todos padronizados e personalizados, ou seja, um rigor maior na maneira de tratar e de lidar com esses presos, com os internos do complexo penitenciário Anísio Jobim. Ao meu ver, Adriane, se eu posso opinar, não tem nada demais, afinal de contas é um presídio, e um presídio precisa ser fiscalizado. Mas por conta do histórico e do que já aconteceu naquela instituição, a gente pensa que a preocupação desses agentes, desses trabalhadores, é de fato uma preocupação legítima, Adriane. Com certeza, Amaral. A gente costuma noticiar que lá dentro sim, entra arma, entra droga, entra tudo que não pode. E que normalmente há conivência de profissionais, de pessoas que estão ali. Agora, quando um profissional desse tem a família ameaçada, tem a própria vida ameaçada, o que ele faz diante disso? Quando um profissional perde a vida, como perdeu nesse sábado, porque está fazendo trabalho direito, é preciso dar garantias de segurança e condições para que essas pessoas trabalhem. A gente não tem concurso para agente penitenciário há década. E, além disso, quem está hoje são os agentes de disciplina, que são terceirizados. É preciso dar garantias para evitar que aconteça mais uma tragédia, como a que aconteceu há quase 2 anos lá, em que 56 pessoas morreram. Eram 56 presos, mas podem ser agentes penitenciários, se eles têm tanta facilidade, né?
É uma situação muito grave o que aconteceu ali no Compage no comecinho de 2017. E isso não pode se repetir, é preciso que haja de fato esse rigor. E toda vez que a gente chega nessa época do ano, né, fim do ano, início do ano, fica essa apreensão. Toda vez que chegamos em momentos comemorativos ou que há algum tipo de alteração, como se diz no linguajar, né, em alguma cadeia. Agora, Adriane, você tocou num ponto que é importantíssimo, que são as respostas, que são as investigações em relação ao que ocorre dentro do presídio. A gente teve em maio uma grande fuga num outro presídio que deveria ser o presídio modelo, né, onde fugiram 35 detentos dos mais perigosos e assim ainda não temos nenhuma resposta sobre isso. Portanto, essas operações são sim bem-vindas e a gente precisa dessas respostas porque, afinal de contas, o controle precisa ser da sociedade, das instituições que representam a sociedade no controle das unidades prisionais e não dos internos. Tá certo, Manuel. Muito obrigada pelas informações. Você relatou há pouco o que foi encontrado, retirado nessa operação. E é o que a gente mostrou também nessas imagens agora, essas últimas imagens, a quantidade de material que não deveria estar ali, que dava mordomia para esses bandidos, que são compadres, têm presos condenados, não são suspeitos, são condenados. São bandidos, de fato, que estão cumprindo sua pena, cheio de mordomia, às vezes com mais privilégio do que quem tá aqui do lado de fora, trabalhando, ralando para dar um pouco de dignidade para a família. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia para você. A gente volta a conversar amanhã. Obrigado, Adriane. Bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Até lá. E agora o recado é para quem quer entrar o ano sem dívidas. Tá com contas de água em atraso? A concessionária, em parceria com o Procon, vai promover a partir de amanhã uma campanha de renegociação. E quem vai trazer os detalhes sobre esse assunto é a Thea Morel, que já está ao vivo. Vamos conversar com a Thea. Olá, Thea, conta pra gente, quem quiser participar dessa renegociação, faz o quê? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha, Adriane, uma das coisas boas dessa negociação, dessa campanha da Manaus Ambiental, né, que recebeu o nome de Natal, nome limpo, é o fato de ter também a articulação por parte do Procon Amazonas, o que garante que os consumidores, o direito do consumidor está sendo atendido pela concessionária, né? Vamos lá, para quem se interessa em participar dessa campanha e conseguir o nome limpo. Primeira coisa, o prazo dessa campanha é bem curto. Começa hoje, dia 5 de dezembro, e vai somente até o dia 7. Então, 5, 6 e 7 são as datas que você tem para fazer a renegociação dessa dívida. Segundo, você pode ir até um posto da concessionária da Manaus Ambiental ou, se você preferir, para garantir ali que o seu direito realmente está sendo garantido, né, para ter todos os direitos do consumidor atendidos e respeitados, você pode ir até a sede do Procon Amazonas, que fica aqui na Avenida André Araújo, número 1500. O horário de atendimento é de 8 até as 4 horas da tarde. É preciso trazer alguns documentos, viu, Adriane? Para você fazer a renegociação das suas dívidas, você precisa trazer o CPF, precisa trazer o RG, né, que é o documento original com foto, e precisa também trazer a fatura que você tem em atraso para que essa renegociação seja feita. Com essa documentação na mão, você, se quiser, nem precisa procurar a Manaus Ambiental, você vem direto no Procon Amazonas e em algum outro posto que esteja aí disponível, né? Tem inclusive o telefone do Procon, que é o 0800 092 1512, para quem quiser tirar as dúvidas antes de ir se deslocar, né? Ou para quem quiser saber onde esses postos estão fazendo essa renegociação. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E agora a gente faz um breve intervalo. Daqui a pouco você vai ter informações da área policial. A gente conta os detalhes da reviravolta do caso da morte de uma jovem no conjunto Ouro Verde. A cunhada dela foi presa pelo assassinato. E ainda, autor da morte do advogado diz que cometeu o crime para se defender. A vítima foi assassinada no mês passado em um bar na zona norte de Manaus.